Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje, em meio a essa crise que nós estamos vivendo no Brasil, que antes era uma crise econômica e agora nós estamos vendo, né, juntar diversas crises, uma crise financeira, econômica, uma crise política, também uma crise ética, enfim. Muito difícil de compreender esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, neste início, então, de 2015. E para conversar conosco, nos ajudar a fazer uma análise de conjuntura e também ser propositivo, nós convidamos aqui o Carlos Magalhães. Bem-vindo, professor. Obrigado. Sociólogo. Professor Carlos, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Só situa para nós, hoje você é um professor universitário, qual é o seu público? Obrigado pelo convite. Eu sou professor de Sociologia e Antropologia, principalmente em cursos de Direito, mas também em outros cursos como Ciências Contábeis, Pedagogia, né, em universidade privada. Então, tenho muita gente que vem justamente dessas mudanças recentes em relação ao ProUni, à ampliação do FIES, né? Então, o público... Estudantes que com financiamento público alcançaram, então, a universidade. Uma quantidade de alunos bastante aumentada depois dessas possibilidades de financiamento do ensino. Sim. Com esses instrumentos. Ótimo. Então, nós temos aqui um professor universitário, trabalha em Sociologia, Antropologia, dialogando aí com os estudantes de Direito, como ele disse, outras ciências sociais e afins. Professor Carlos, faça uma análise, por favor, para nós, dessa conjuntura que nós estamos vivendo, nesse primeiro momento, né, do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff e nesse início de 2015. Eu entendo que a gente está passando por um momento muito complexo de se entender, né? Há inúmeros fatores a serem considerados, né? A começar esse contexto de início de governo dessa forma, né? Eu estava pensando procurando lembrar como se deu no passado, né? E se a gente for buscar na memória, o início do primeiro governo Lula, ele também foi muito conturbado, né? A oposição, por exemplo, votou contra a CPMF simplesmente como uma retaliação à eleição do Lula. Parece que queria quebrar o governo mesmo para desmoralizar. Era um recurso elevado que o governo obtinha, se eu não me engano, eram 30 bilhões de reais por ano que entravam no orçamento e simplesmente foi votado o fim da CPMF como uma forma de retalhar o novo governo que começava, né? E, na verdade, o primeiro governo Lula enfrentou muitas dificuldades, inclusive com as acusações relacionadas ao chamado mensalão no final, né? Sim. De qualquer forma, ele conseguiu a reeleição e o segundo mandato Lula foi mais tranquilo, né? Inclusive, eu acho que consolidou o Lula como liderança, na verdade, nesse momento. Agora, a situação é inversa, né? O primeiro mandato Dilma foi mais tranquilo e o segundo mandato começa com essa situação tão conturbada, né? E com essa dificuldade toda de fato iniciar o governo, né? Mas você analisa essa dificuldade pelo fato de a eleição no segundo turno, no ano passado, ter sido muito acirrada a disputa e parece que a oposição ela não se deu por derrotada e continuou querendo que houvesse impeachment e que o nosso presidente é o Aécio, mesmo tendo perdido nas urnas? Eu acho que tem esse aspecto, sim. Embora as eleições no Brasil sempre foram acirradas, essa talvez um pouco mais, né? Na verdade foram 3 milhões de votos de diferença, né? Sim. E com certeza há esse aspecto. Inclusive, logo após o resultado das eleições, o Aécio assumiu muito esse papel, né, de não se conformar com a derrota e ficar buscando alguma forma de impugnar as eleições, inclusive com aquele pedido de recontagem dos votos e suspeição em relação à urna eletrônica, até de uma forma muito curiosa, né? Porque
O PSDB não suspeitava da urna eletrônica nos estados onde eles ganharam as eleições, né? Eles suspeitavam da urna eletrônica onde eles perderam, né? E eu acho que essa movimentação de insatisfação com o resultado acabou se espalhando pela sociedade, ou por alguns setores da sociedade. A oposição, me parece que, a partir de um determinado momento, percebeu que não havia como reverter o resultado das eleições, mas essa ideia já tinha se espalhado por certos setores da sociedade. E a oposição agora fica naquela, ela oficialmente se declara contrária ao impeachment, até afirma que o impeachment seria golpismo, tipo, mas ao mesmo tempo... A fala do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Ou a fala do Aloysio Nunes, né, que eu achei muito representativa disso que eles estão procurando fazer, né, que ele disse assim, não queremos o impeachment, queremos sangrar a Dilma durante todo o mandato. Né? Então isso reflete uma falta de compromisso público, quer dizer, eu acho que está um momento agora, nessa nossa conversa aqui, da gente falar sobre um pouco sobre esse ódio que está instaurado no país. Quer dizer, não queremos o melhor para o Brasil, nós queremos vingança, nós queremos sangue. O senhor está sentindo isso? Sim, em alguns setores, sim. E aí eu acho que é exatamente essa questão que eu dizia. A oposição, logo depois do resultado das eleições, fez esses movimentos de... A minha impressão, assim, estudar o ambiente para ver se tinha alguma forma de reverter o resultado. Chegaram à conclusão depois que não havia, porque não havia possibilidade jurídica de se pedir impeachment. Ou anular a eleição. Ou anular a eleição, ou recontar votos, essas coisas. Sim. Então, oficialmente, a oposição reconheceu a derrota. Né? No entanto, a oposição agora ela faz um movimento de, ao mesmo tempo, oficialmente, né, na imprensa, nas declarações públicas, ela reconhece a derrota, mas ao mesmo tempo ela participa dessa insuflação desse ódio, ou pelo menos se aproveita disso. Né? Então, o tal 15 de março, por exemplo, né? Hoje eu estava lendo que o PSDB fica naquela assim... não apoiamos impeachment, mas apoiamos a manifestação de 15 de março. Então fica naquela, vai lá e vem cá, não somos a favor do impeachment, mas ao mesmo tempo apoia essas manifestações que muitas vezes descambam para essa coisa do ódio, porque a gente vê o quê? A gente vê xingamentos, a gente vê ofensas que não representam... não representam política, né? Eu política, acho que uma coisa despolitizada. Né? Um aluno, logo na segunda-feira, depois daquela coisa toda que aconteceu... Do panelaço e do pronunciamento do domingo... Que a gente sabe que não foi tão panelaço, foi uma panelinha, né? Mas depois nós vamos falar da mídia, né? Que transforma as panelinhas batendo, as canequinhas. Minha filha falou assim, minha filha mora lá no sul de Minas, falou, aqui não vi nem canequinha batendo. Mas vamos lá, e depois? O que é que o estudante disse? Pois é, que aí eu comentei sobre isso em sala de aula e dizia que todo protesto é legítimo, sim, porque, né, enfim, ninguém tem que concordar com o governo e todo mundo tem direito de protestar, mas aí eu dizia sobre a forma do protesto, quando ele se resume a chamar a presidente de vaca, de vagabunda, né? E aí um aluno dizia assim, uai, professor, mas e se eu quiser xingar ela de vaca, por que eu não posso? Eu falei, olha, o problema é o seguinte, quando você xinga o presidente, a presidente, quem seja, uma autoridade ou qualquer pessoa de vaca, qual que é o significado disso? O que quer dizer esse xingamento? Né? E aí o aluno ficou sem resposta, porque ele mesmo não sabia o que significa xingar de vaca. Né? Então a questão do panelaço aí é curiosa, porque alguém publicou na internet. Né? Se o pessoal estava na varanda fazendo panelaço, então eles não estavam ouvindo o que ela estava falando. Então independe até da fala, né? O panelaço já estava programado. Eu não quero nem ouvir, mas sou contra. Independente do que ela falou, eu vou lá xingar e bater panela, xingar de vaca, xingar de vagabunda. E aí entra nessa questão que você disse do ódio, essa coisa fora Dilma, fora PT. Por quê? Não, porque eu quero que eles saiam. E quais as consequências disso? O que vem depois disso? Não é
colocado em questão, né? O dia seguinte. Eu acredito, professor, aqui nesse debate, né, que nós temos, e numa TV comunitária, que nós procuramos aqui trazer pessoas que nos ajudam a compreender não só os desafios que nós temos, também sermos propositivos, né? Então, assim, para compreender o que é a política, quer dizer, nós temos um poder, né, para liderar diversas atividades, organização da sociedade, e etc. Então, se também a política ela se resume ao ódio, à vingança, a querer destruir o outro, sem nenhuma proposição, nós temos que lembrar assim, no dia seguinte, nós precisamos um sistema de transporte funcionando, um sistema de saúde que funcionando, porque por pior que esses serviços públicos eles estejam, nós não temos como simplesmente ficar sem eles. Nós temos que lutar para melhorá-los. E o que eu vejo é o seguinte, parece que todo mundo está apostando no caos, né? Esse é a consequência desse ódio. Então, eu acho que nós temos também essa tarefa de mostrar isso para as pessoas, não? Sim. Esse risco, né, de simplesmente destruir tudo sem também ser propositivo. Sim. E esse tipo de oposição, como afirmou o Aloysio Nunes, né? Vamos sangrar o governo até o fim. Na verdade, é uma situação curiosa, né? O 2018 já começou, né? Então está todo mundo pensando em 2018. Capitalizar o que pode ser capitalizado. Exatamente isso que eu gostaria. Só que aí nesse aspecto, né? Vamos criar o caos, só que vai ser um caos de 4 anos, né? Porque até 2018, porque esse tipo de... Até por isso que eu acho que, posso ser ingênuo, mas eu não vejo essa questão do golpismo ou das propostas de impeachment como algo que seja de fato um risco que a gente esteja correndo. E eu tenho para mim que alguém vai ganhar com isso, né? Não apenas a oposição, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos. Então aqui nós estamos hoje na TV Comunitária, aqui no programa Palavra Ética, conversando com o professor Carlos Magalhães, ele é sociólogo e uma pessoa de uma mente brilhante, sempre acompanhando aí os acontecimentos. E nós achamos interessante trazê-lo hoje aqui para nos ajudar, não apenas compreender esse momento, como também ver qual é a nossa tarefa. Nós vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Então, nós estamos aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, esse é o programa Palavra Ética, eu sou Delzi, vocês já me conhecem. Aqui, o nosso programa, ele é apresentado pelo canal 6 e pelo canal 13 e também pode ser acompanhado ao vivo pela internet e depois nós disponibilizamos também todos os nossos programas. Hoje nós estamos aqui com o professor Carlos Magalhães, é sociólogo. O professor está nos ajudando não apenas a compreender essa conjuntura política que nós estamos vivendo, a ética, né? Também tantos problemas aí, denúncias de uso indevido de recursos públicos, compra, né, de votos, enfim, nós estamos realmente entendendo que é um momento muito difícil, né, professor Carlos? E já no primeiro bloco, aí na nossa conversa, o senhor dizia, falou assim, olha, o que nós estranhamos também é o seguinte, a Dilma, ela assume logo no primeiro momento do segundo mandato uma postura diferente da postura da campanha. Em que aspecto o senhor acha isso? Acho que principalmente em relação ao que foi falado na campanha sobre política econômica inclusive o slogan da campanha, né, que era muda mais, né? Ou seja, já fizemos várias mudanças e vamos continuar a fazer essas mudanças e melhorar, né? E ao nomear um ministro da Fazenda, uma pessoa do setor financeiro, né? Que traz um programa de ajuste fiscal nos moldes do que a oposição dizia que ia fazer e que a campanha da Dilma dizia um Armínio que seria Fraga, né?
É uma minha fraga piorada. Então eu acho que isso causa muita confusão também entre os próprios eleitores da Dilma, né? Porque a própria pessoa que votou na Dilma e que apoiou aquele discurso de que, né, ajustes poderiam ser feitos, mas não nesses moldes de uma política monetarista, neoliberal, dessa forma, agora se depara com essa opção que foi feita logo após as eleições, a pessoa fica numa situação difícil de se posicionar diante disso, de se justificar diante disso. Sim, né? E também cedendo tanto para a direita, nem assim a direita tem sido boazinha com ela. Por exemplo, colocou a Cátia Abreu lá, ministra da Agricultura, a chamada senadora Motosserra, que é amiga. Na Fazenda entrega para o Joaquim Levy, quer dizer, que veio do Bradesco, do setor financeiro. E nem assim a direita tem dado trégua. E na educação, o Cid Gomes, né? Que eu acho grave essa situação da educação, porque desde o Lula, a educação sempre foi um ministério do PT, né? Pela importância da educação e das concepções que o PT tinha sobre as políticas de educação. E o próprio slogan da Dilma, né? Que é pátria educadora. Ainda teve esse problema, né? De ter falado isso no discurso de posse e depois não está dando sequência a essa prioridade. Mas o que eu acho problemático aí é o seguinte: foi montado esse ministério com essas concessões. Na verdade, havia aparentemente uma tentativa de não ficar tão dependente do PMDB, né? Sim. Mas na prática não foi possível e o PMDB conseguiu manter o seu poder e ainda ampliá-lo com a eleição do presidente da Câmara. O Congresso estava praticamente dominado pelo PMDB, até que os nomes do PMDB também apareceram na lista lá dos delatores, né? Sim. E agora já se fala em reforma ministerial, quer dizer, um governo que não tem 3 meses já fala em reforma ministerial. Vai ter que ceder mais ainda para a direita. É uma situação bastante complicada, né? Professor Carlos, olha, um pouco que eu estudei de economia política, de relações internacionais, é claro que essa crise, da forma como ela está, eu estou surpresa, assim, eu não achava que chegaria tão rápido. Mas eu sempre achei que essa crise econômica, política, internacional, ela chegaria até nós. Não apenas a instabilidade política em diversos lugares hoje no globo, como também uma crise econômica. No primeiro momento, o Lula disse que seria uma marola, chegou aqui como uma marolinha, mas nós tivemos algumas políticas, por exemplo, redução do IPI de carros, redução do IPI na linha branca, ampliação do crédito para consumo. A gente sabia que isso também era só um fôlego, ele ia esgotar, não? O consumo se esgota, né? Se as pessoas compraram um carro, se as pessoas trocaram a geladeira, elas não vão continuar consumindo indefinidamente naquele mesmo ritmo que faziam antes, né? Então, eu acho houve essa aposta no primeiro momento de estimular o consumo via renúncias fiscais, mas evidentemente isso tinha um prazo de validade relativamente curto, né? E é preciso pensar então agora em outras medidas para fazer frente a essa crise, né? E o problema, né, de que, né, como nós temos uma economia de exportação, né, muito baseada em commodities, há uma queda de preço internacionalmente das commodities, né, isso impacta aqui. Então a gente tem problemas mesmo a serem tratados nesse aspecto da economia, né? E eu acredito que a maior dificuldade é exatamente isso. Qualquer ajuste que a presidenta precisa de fazer, quer dizer, o governo precisa de fazer, ele depende do Congresso, que agora tem o PMDB também, que já conquistou um espaço muito grande. Está sinalizando muito mais para as políticas do PSDB, né, quer dizer, neoliberais, do que efetivamente de continuidade de políticas sociais. Agora, eu gostaria que o senhor analisasse para nós também a questão da corrupção. Ficou parecendo assim que o PT inventou a corrupção, ou que teria sido a maior corrupção da história. O que o senhor acha disso? E como que o governo acha que vai lidar? Difícil, né, lidar com isso hoje, né? Porque, principalmente, a mídia tem trabalhado isso à exaustão para desmoralizar e fomentar o ódio ainda mais.
evidentemente que a corrupção é um problema grave que tem que ser combatido, Sim. Ninguém vai falar o contrário, né? Mas eu acho que da forma como a mídia trabalhou esse tema, ela, de certa maneira, para uma grande parcela da população, ela conseguiu colar esse rótulo no PT, né? Então, para muitas pessoas, quando se fala em PT, é como se virou fosse sinônimo de corrupção, de corrupção, né? E eu acho que é uma discussão muito pobre do problema da corrupção na sociedade brasileira, né? Uma discussão que tem que ser feita de uma forma muito mais qualificada e que a imprensa não tem interesse em fazer, porque a imprensa tem interesse simplesmente em colar esse rótulo no PT, né? Sim. E conseguiu, de certa maneira, fazer isso, né? Mas eu acho que a corrupção no Brasil, uma coisa importante que um sociólogo chamado Gessé de Souza discute bastante, que eu acho interessante, que é essa questão de colar esse rótulo da corrupção, não só ao PT, mas aos políticos, e ao mesmo tempo livrar o setor privado, né? Agora está um pouco diferente por causa da Operação Lava Jato e do envolvimento desses diretores de empreiteiras. Das cimenteiras, exatamente. Mas o Gessé, você está dizendo que a análise dele vai muito no sentido assim, de que esse discurso ele acaba assumindo frequentemente o sentido de um discurso de privatização, porque é sempre aquela coisa assim, a demonização da política, a política é corrupta e o setor privado é virtuoso. Sim. Então, por exemplo, a Petrobras está tomada pela corrupção, então privatiza, né? Porque nós vamos resolver esse problema. Como se a corrupção fosse uma coisa que acontecesse exclusivamente no setor público, né? A corrupção só acontece porque há uma relação promíscua aí entre o setor privado e o setor público. A corrupção não acontece exclusivamente no setor público. No caso da Lava Jato, ainda, né, há uma diferença porque houve essa investigação do lado, né, das empresas. Né? Agora, eu acho que, quer dizer, é muito complexa essa situação, mas eu acho que um ponto assim, chave dessa discussão é o financiamento de campanha, né? Se a gente não pensar seriamente sobre essa questão do financiamento de campanha, esse problema da corrupção não vai se resolver. Não vai ser com lista de Janot, pegando esse ou aquele deputado ou senador dessa ou daquela vez que a gente vai resolver o problema. Porque a política brasileira ela é sustentada por essas doações, entre aspas, das grandes empresas, né? E, inclusive, um desses delatores da Operação Lava Jato, ele disse, né, que no Brasil, na verdade, não existe doação para campanhas eleitorais. Ele falou que existe são os próprios cofres públicos, exatamente. São empréstimos a juros muito altos, né? As empresas emprestam para a campanha, mas na expectativa de que aquele que foi eleito vai retirar dos cofres públicos e devolver para as empresas aquilo que elas emprestaram. Então elas não doaram para as campanhas, elas emprestaram. E o recurso vai sair do setor público de volta para as empresas, nos contratos, né, e nas licitações armadas e nessa coisa toda que a gente sabe que acontece. Não, exatamente. Então acho que também nós temos que ter consciência disso, que tem muita gente posando aí por trás de uma moral, porque eu fui eleito e eu represento a moralidade. E não é verdade, porque as eleições no Brasil, elas dependem desse repasse. Uma coisa que é bastante estranha também, ontem eu vi o depoimento lá do delator lá na CPI, me fugiu o nome dele agora, lá da Operação Lava Jato, e primeiro que ele posa assim, com a moralidade, né, com a autoridade, então assim, pôs fim ao direito, você não precisa mais de nenhum processo, legítimo processo, porque a fala dele já é a verdade, né? E também quando ele fala assim, olha, em 2010 houve recursos para campanha, no caso a Dilma, né? Teria vindo para Dilma. E o que é isso? O Tribunal Superior Eleitoral teria aprovado as contas, então quer dizer, todo mundo sabe que o que foi gasto em campanha é muito mais do que a arrecadação dos partidos. Sim. Então, já sabe. Professor, nosso tempo está chegando aqui ao final. Eu gostaria de fazer apresentar uma última questão do senhor. Nós tivemos durante os mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma principalmente, avanços significativos nas políticas sociais no Brasil.
grande parcela da população que estava excluída da universidade veio para a universidade, o Bolsa Família, enfim, uma assistência maior às mulheres, políticas que ninguém vai retirar. Hoje, o senhor analisa que existe um avanço político capaz de até impedir, por exemplo, um golpe militar ou, por exemplo, um ainda avanço maior do capitalismo internacional sobre o Brasil? Uma consciência política? Ou nós ganhamos nesse aspecto? Eu acredito que não, porque me parece que essa ascensão social... Foi só pelo consumo mesmo? Foi só pelo consumo, né? E eu convivo com isso, eu vejo isso muito de perto. Pessoas que tiveram suas vidas significativamente melhoradas nos últimos anos, mas que não fazem nenhuma análise política do sentido dessas melhorias, né? Então, na verdade, acho que aí tem um problema também, que é o seguinte: esperar que essas pessoas sejam gratas permanentemente a essas mudanças que lhes favoreceram... Eu nem disse gratidão, mas consciência política mesmo. Até falar assim, olha, se aprovou determinada lei, foi porque teve que pagar no Congresso. Eu não acho que é a opção correta, eu também abomino isso. Mas o que a gente sabe é que tinha que pagar mesmo. Porque senão determinados deputados não votariam políticas sociais. Será que essas pessoas têm consciência de que muita gente queimou a vida? Quer dizer, hoje está rotulado de ladrão, de desonesto, para fazer política social, e aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa desse caminho, não. Mas a gente sabe que, infelizmente, a política brasileira tem sido feita dessa forma por muitos anos, não? É a forma como funciona, né? É a forma como funciona. Sim. Desde a redemocratização, quando a gente pega a eleição do Fernando Henrique Cardoso, se a gente lembrar que o PSDB é um partido que saiu do PMDB criticando o fisiologismo no qual o PMDB tinha mergulhado. E se diziam social-democratas. Social-democratas. Mas quando o Fernando Henrique é eleito, ele é eleito numa coligação com o PFL. Então você já vai... Esse caminho é o caminho que vem sendo feito até agora, né? E essa questão desses benefícios sociais, eu acho que há esse problema. Eu disse, nesse sentido, gratidão até como algo anterior à própria consciência política, né? Mas, de certa forma, em alguns casos, eu quis dizer gratidão no sentido assim, de uma percepção de que houve um arranjo político que uma nova sociedade, né? Deu condições de melhorias de vida a determinados setores da população, né? E muitas vezes eu vejo que esses mesmos setores, em parte, eles fazem parte, eles estão dentro dessa rejeição ao governo atual, dessa rejeição... Fomentando esse ódio, né? Fomentando esse ódio e repetindo fora Dilma, fora PT, sem nenhuma análise política mais complexa do que significa esse não quero que eles continuem no governo, e muito menos de qual seria a alternativa a esse governo que nós temos. Sim. Professor, chegou ao final o nosso programa aqui. Quero te agradecer muito. O professor Carlos Magalhães, então, gravou conosco hoje aqui o programa Palavra Ética. E nós estamos tentando compreender esse momento e também com expectativa do que será o nosso país. Espero que haja uma responsabilidade política, né? Que não basta... Claro que nós queremos que sejam punidas as pessoas que desviaram e desviam dinheiro público, que tratam a coisa pública como privada. Mas nós temos que pensar no dia seguinte e nós não podemos entregar o poder político pela força, né? Claro. Então nós ficamos por aqui, agradecemos também a nossa equipe aqui da TV Comunitária, os nossos telespectadores e até semana que vem.